em Deus. Vou seguindo o plano de Deus para mim. Vou correndo minha carreira até o fim. Como águia vou subindo mais alto. Renovo minhas forças em Deus. Vou seguindo o plano de Deus para mim. Vou correndo minha carreira até o fim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Como águia vou subindo mais alto. Renovo minhas forças em Deus. Vou seguindo o plano de Deus para mim. Vou correndo minha carreira até o fim. Como águia vou subindo mais alto. Renovo minhas forças em Deus. Vou seguindo o plano de Deus para mim. Vou correndo minha carreira até o fim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Correndo com perseverança. As sandálias da fé, correndo com os olhos em Cristo, correndo pra fazer o que Ele quer, pra fazer o que Ele quer. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Eu estou correndo a carreira que Deus já preparou para mim. Oh, aleluia! Depender do seu amor, não há limites para quem crê em ti. Graça
maravilhosa graça, graça, abundante graça, graça, maravilhosa graça, graça, abundante graça. Olha o que ele fez por mim, oh glória, favor que eu nem mereci. Olha o amor que ele tem, pedidos fiz, me deu além. Quando eu vi, reconheci, só podia ser você. Com a minha própria força eu não saí do mesmo lugar. Agora eu sei, quero viver, depender do seu amor. Não há limites para quem crente. Graça, maravilhosa graça, graça, abundante graça, graça, maravilhosa graça, graça, abundante graça, graça, maravilhosa. Oh, glória, aleluia, irmãos, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Quantos estão animados porque o Senhor vai fazer? Aleluia, aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Nós devemos colocar a expectativa naquilo que o Senhor vai fazer hoje à noite, amém? Existe uma nova fase para cada um e nós já estamos vivendo essa fase, amém? Aleluia. Teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo, melhorando eu estou. Sua palavra me ensinou, o final é bem melhor que o começo.
Só vai melhorar, amém? Glória a Deus. O Senhor é bom. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor. Só o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. Obrigado porque nós estamos rendidos aqui, Senhor, para te adorar, para te clamar, Senhor, para dizer o quanto tu é maravilhoso em nós, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Aleluia, aleluia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.
Oh, aleluia. Obrigada, Senhor, porque nós reconhecemos a sua bondade. Oh, a sua fidelidade, Senhor. Você é bom em todo tempo. Você é bom em todo tempo, Senhor. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Você pode adorar o Senhor aí no seu lugar. Ele é bom. Aleluia. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que você é bom o tempo todo. Aleluia. Bendirei ao Senhor pra sempre.
Cantarei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Você pode declarar assim: o Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Tá. Aleluia, aleluia. É um prazer estar recebendo vocês também que estão em casa, que não estão podendo estar aqui, mas logo, logo, em nome de Jesus, estarão todos aqui sentados, apreciando todo o nosso culto. Não só apreciando o culto, mas louvando ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Quero falar aqui um pouco para vocês das nossas redes sociais, tá certo? Quero até agradecer as pessoas, algumas pessoas que estão aqui assistindo, tá bom? Entre elas aqui nós temos nosso queridíssimo Marconi Serafim, que está em casa, junto com Dona Edilma, nosso doutor Mateus, tá bom? Temos também o Charlon, que está também assistindo, junto com a Natiele, a nossa Alice, a Batiguti. Temos também, estamos sendo prestigiados, viu, pastor? Do Japão. Pastor Nelson Cadita está aqui assistindo. Aleluia. Domo arigatou gozaimasu. Aleluia. Hai. Temos também aqui assistindo com a gente Ednardo, a Renata, a Duda, o João, o Gabi, toda a família está aqui assistindo. Hoje eu não posso dizer que o André está aqui, porque a Meire está ali assistindo aqui, veio, ela está aqui com a gente, ela está assistindo Ele lá. está ligado, ele está ligado. É. Temos também aqui a tia Evanilda, né, que é a tia da irmã Elane, que está assistindo junto com a gente também, é uma pessoa que está assídua aqui assistindo nossos cultos online, tá bom? Amém? Também o Mestre Amaral, né? Mestre Amaral. Mestre Amaral, Rapegou. Pergunta se o Charlon, se ele confirma seu aniversário dele essa semana. Charlon, confirma para nós aí se foi teu aniversário essa semana, Charlon. Mas foi, viu, pastor? Foi. E por que não mandou bolo e guaraná para nós? Charlon, por que, Charlon? Responde aí, Charlon, pra gente. Por que não veio esse bolo e guaraná pra gente? Tá lá em São Luís do Curu, pastor, assistindo esse culto maravilhoso. Amém? Quero falar aqui um pouco também das nossas redes sociais. Quem ainda não nos seguem, aqui embaixo, ó, você pode estar olhando aqui embaixo, é @verbofortalezazn, tá certo? No Instagram, no Facebook e no YouTube. Quem não se inscreveu ainda no YouTube, vai lá, porque nós precisamos chegar a 1000. Nós queremos chegar a 1000 e nós vamos chegar. Amém. Em nome de Jesus. Já nós estamos lá. Amém? Quero falar um pouco também sobre o nosso endereço, tá certo? Quem ainda não nos conhece, que está assistindo a gente pelo Facebook, quem não conhece, que quer vir até aqui nos conhecer, nós estamos situados na rua Padre Guerra, 1437. Nós temos os cultos, neste momento de pandemia,
que já está acabando, já estou colocando um fim aqui nela agora. Aleluia. Eu oro todo dia para que ela acabe. Amém. Ela não acabou, mas ela vai acabar. E eu estou crendo que ela vai acabar, em nome de Jesus. Amém? Então, assim que você puder, no caso a partir de hoje, né, pastor? Já pode, a partir de hoje, né? O decreto, a partir de hoje já pode. A partir de hoje já pode ter 100%. A partir de hoje já pode ter 100%, viu? É claro que as crianças até 12 anos ainda não podem, tá certo? Devido a certo. Se elas ficarem acompanhadas dos pais, já pode vir. Já pode, a partir de 10, isso. Porque a celinha não vai funcionar, mas se ela quiser ficar sentadinha com os pais, já pode vir. Já pode vir. E os mais jovens, acima de 60, ainda não está permitido, tá bom? Mas estamos orando para que logo, logo estejam todos aqui. Amém? Aleluia. Quem ainda não teve o prazer de vir nos conhecer aqui presencialmente, venha. A nossa família aqui, os nossos irmãos estão aqui esperando de braços abertos para conhecê-los. É verdade. Conhecê-los e mostrar a vocês tudo o que eles já receberam de bom que veio da parte do Senhor. Amém? Quero falar também aqui dos nossos livros, né? Nossa livraria que está ali linda. E está acabando, viu, irmãos? Quem não comprou vai ficar sem, viu? Está acabando, está vendendo tudo. Hoje a gente estava fazendo uma das últimas reposições, né, pastor? Leitor, pastor, leitor. Temos aqui, irmãos, do Kenneth W. Hagin, É Sua Vez, tá certo? Temos aqui um livro muito bom, muito bom. Se você já se esforçou para merecer as bênçãos divinas mediante a prática de boas obras, este livro servirá de desafio e inspiração para você. Amém? Aleluia. Ele está aqui, ele vai aparecer aqui de lado. Deve estar aqui nesse momento, né? Então, venham, quem não comprou, quem não adquiriu. Esse é o último. Esse é o último, né, irmã Elaine? É o último, né? Ó, já é o último, viu? Olha, temos outro aqui também. Kenneth W. Hagin. Ele também vai aparecer aqui para quem está em casa, aqui de lado. Certo? A Mesa que Fala. Trazendo a Santa Ceia para a sua vida. Tá certo, irmão? São 2 livros maravilhosos de ensinamento. O último também. O último também, irmãos. Então, quem não comprou, só tem esses 2. É a sua vez, só tem esse. A Mesa que Fala, só tem esse. É a Mesa que Fala, não Pois é um livro de assombração. É um livro de ensinando como é o ritual da Santa Ceia, né? Aleluia, aleluia. Assombração, né? Acabei de ver aqui também, pastor, que a irmã Rose, não a irmã Rose, no caso, a Duda e a Giovana estão assistindo. A Duda que Teve aqui pela manhã, maravilhosamente, junto com a outra Duda. Bênção demais. Tocando, fazendo louvor, tá certo? Hoje pela manhã, que foi um culto maravilhoso, tá bom, irmãos? Ô, glória. Para quem perdeu, assiste. Entra lá no Facebook, está lá salvo. No mais tardar amanhã já vai estar lá no YouTube também. Então, quem quiser assistir lá no YouTube, entra lá, assiste também, tá bom? Você pode procurar lá no YouTube pelo nome do nosso querido pastor, que você vai achar a nossa igreja. Pode procurar pelo nome da igreja, que você vai achar. Pode procurar o @verbo Fortaleza ZN também, que também vai achar. Tá bom? Aleluia. Quero falar também um pouco agora para vocês a respeito de dízimos e ofertas. Esse é um momento muito especial para todos. Não só para mim, mas eu creio que para todos, né? Para os que são de casa, pelo que eu estou vendo aqui, todos são de casa, né? Então, aqui do nosso lado direito, quer dizer, do meu lado direito, lado esquerdo de quem está aqui na igreja, temos um local para que vocês possam estar fazendo seu dízimo e sua oferta. Logo ali na entrada temos também outro local, tá bom? Quem desejar fazer seu dízimo e sua oferta através da maquineta, é só levantar a mão, que a irmã Elaine vai até vocês. Tá legal? Vamos louvar um pouquinho para essa oferta. Aqui embaixo está aparecendo para quem está em casa, tá certo? Aqui está aparecendo número da nossa conta 67496-6, agência 741, CNPJ 30
349-727-0001/40. Aleluia. Quando você dizimar e ofertar em amor, não faltará, assim sobrará, 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 sim sobrará, assim será. Quando você dizimar e ofertar em amor, não faltará, assim sobrará, 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 sim sobrará, assim será. Baterista para me dar gosto. É verdade. Aleluia, glória a Deus. São oportunidades, irmãos. A Bíblia diz que quem planta muito, muito colherá. Quem planta pouco, só vai ficar sem colheita quem não planta. Por isso é que eu não quero perder a oportunidade de jogar minha semente, irmãos. Louvado seja Deus. TT, a gente ama você, essa igreja ama você. Aleluia. Sinta-se abraçada, consolada pela nossa igreja. Esse momento que você passou, nós gostaríamos de estar de outro modo, mais colado em você. Mas houve essa circunstância assim, mas eu quero que você saiba que a gente orou intensamente, e quando você se entristeceu, a gente se entristeceu com você, e o seu regozijo também é o nosso regozijo, tá bom? Então, sinta-se acolhida mesmo por nós. Amém. Oramos todos aqui por você, e esperamos que o doce consolo do Espírito lhe fortaleça cada vez mais, tá bom? Não é o fim, é um até breve, tá bom? Então, irmãos, eu quero mandar um abraço para Ednardo, para Renata, para o João, para a Gabi e para a Duda. Eles estão em casa, estão assistindo a gente, estão vibrando lá. Também eu estou aqui com o Vitor Lopes, mandando coraçãozinho, botando legal, e a gente fica tão feliz com as pessoas que estão compartilhando o culto aqui com a gente. Obrigado por você que está assistindo, obrigado por você que está compartilhando, obrigado por você que está comentando. Faça essa mensagem chegar a cada vez mais longe, a outras pessoas, porque é uma bênção de Deus. Mesmo que eu venha a não citar o seu nome, porque há um delayzinho aqui, eu mesmo não vi nem o pastor Cadita, né? Mas quero agradecer o pastor Cadita e todos aqueles que estão nos acompanhando por alguma transmissão e que estão recebendo essa palavra. Então, sinta-se acolhido, muito nos honra, e eu espero que Deus abençoe você. Tivemos um culto aqui pela manhã, não sei se vocês acompanharam pela internet, ou algumas pessoas estiveram aqui, e foi uma bênção, e eu acredito que não vai ser diferente essa noite não. Amém. Sei que Deus vai falar conosco. Túlio e a irmã Rose, pode sentar um pouquinho, quando tiver faltando 10 minutos para a gente encerrar, vocês vêm para cá para a gente cantar um pouquinho, tá bom? Irmãos, a luz está correta aí, meus nobres amigos aí da filha, meus nobres amigos aí da mídia, está correta aí? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vocês estão bem? Tudo bom, Meriane? Louvado seja Deus. Dona Marina está ali com seu vestido de bolinha, muito feliz. Tudo bem, seu João? Seu João, passei ali lhe procurando hoje, não lhe vi. Feliz demais. Irmãos, glória a Deus. Hoje de manhã a gente falou sobre algumas coisas aqui e eu vou repetir algumas delas essa noite, até que Deus me permita assim. Eu estava falando de manhã que às vezes a gente pega algumas histórias na Bíblia, e é muito bom quando a gente pega algumas histórias que são as mais escondidas e tal, né? E a Bíblia está cheia delas, e são histórias reais, verdadeiras, mas de vez em quando a gente tem que passar por aqueles clássicos da Bíblia, aquelas histórias já bem conhecidas, que a gente conhece desde criancinha. E hoje de manhã
eu estava com um livro borbulhando no meu coração, até recomendo um livro da Bíblia, até recomendo que nessa semana estude esse livro, deixa Deus falar contigo sobre essa leitura desse livro da Bíblia. São um livro na Bíblia que tem 4 páginas, bem pequeno, é o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas. E a gente começou a falar agora de manhã, tudo bom, né, Ulisses? Ulisses pegou o nome do livro em inglês, que ele está agora todo já viu, né? Ele está todo norte-americano, né? It's time. Hein? É a sua vez? It's your time? How I say this? I don't remember. Nosso professor que vai dar uma ajuda aí. É bom, meu irmão, porque quando o pessoal não entende inglês, eu me sinto à vontade para falar. Hot dog, I love you. Ou seja, Deus é bom em todo o tempo. The books on the table. Eu amo o Senhor. Pois bem, então, voltando aqui para o nosso profeta Jonas. Então é uma historinha que teoricamente já é bem manjada, todo mundo já conhece, mas eu acredito, irmãos, que na Bíblia, em termos de Bíblia, a gente nunca vai saber de tudo, a gente nunca vai pegar tudo que uma história tem para oferecer. A palavra de Deus são águas profundas, irmãos. Às vezes a gente nada de braçada, às vezes a gente dá mergulho, às vezes a gente pode ir no fundo do mar, e são águas profundas mesmo. Então eu quero mais uma vez, se você me permita, a gente ler de novo um pouquinho sobre Jonas, falar de novo um pouquinho sobre Jonas, tirar algumas coisas que ele passou, que talvez a gente esteja passando, tirar algumas coisas que ele passou, que talvez a gente não precise passar, e tirar alguns aprendizados para nossas vidas, para nos corrigirmos. Naquele livro de Jonas, irmão, você pode escolher quem você vai olhar. Você vai olhar para a vida de Jonas, vai olhar para a vida do pessoal de Tarsis, vai olhar para a vida do pessoal de Nínive, vai olhar para o pessoal da vida do navio, vai olhar para a vida do pessoal de Israel, enfim, tem tantos personagens ali que Deus pode falar com a gente, mas eu queria, então, pensar junto com você. Primeiro, eu queria falar sobre Jonas, porque muitas vezes, tudo que a gente sabe sobre Jonas, é o cara que a baleia engoliu, não é assim? O quanto que, na verdade, a Bíblia nem diz que foi uma baleia. Ah, pastor, mas eu li aqui em Mateus, capítulo 12, Jesus disse que a baleia engoliu Jonas. Irmão, mas no original lá, a palavra que foi utilizada pode ser traduzida como grande peixe, pode ser traduzida como monstro marinho, pode ser traduzido como baleia. Mas, aonde foi escrito no livro de Jonas, lá a palavra é um grande peixe, não é? Então a gente nem sabe mesmo se foi uma baleia. Mas para mim, irmãos, pouco importa se foi uma baleia ou se foi uma piaba. Se Deus diz, eu creio, o assunto está resolvido. Eu acredito que para Deus fazer o milagre, ele podia até fazer uma piaba engolir Jonas e ainda assim seria um milagre. Porque tudo que ele viveu no ventre daquele peixe não deixou de ser milagre, não. Eu não sei você, eu não conheço mais ninguém que foi para um ventre de um grande peixe, foi para as profundezas das águas durante 3 dias, 3 noites e continuou vivo. Agora, o que é que eu quero entender um pouquinho sobre esse homem Jonas? Eu quero que você entenda como eu hoje entendo e como o próprio Senhor Jesus entendia. Jonas na Bíblia, irmãos, não é uma historinha para criança. Parece até, irmãos, que a história do profeta Jonas é uma historinha para o departamento infantil. Ela às vezes está tão repleta de acontecimentos milagrosos, sim ou não? Está tão repleta de milagres para lá e para cá, que parece uma história de ficção para o departamento infantil. E aí a gente adulto deixa o livro de Jonas de fora, porque afinal é um livro do departamento infantil, e não aprende nada com Jonas. Ou aprende superficialmente achando que é um romance, uma ficção, o livro de Jonas. E na verdade não é assim. Por causa disso, para trazer um pouco mais de peso, de seriedade sobre o que Jonas viveu, sobre o que ele passou e os ensinamentos que ele pode trazer para nós, é que eu procurei traçar um panoramazinho bíblico a respeito desse sujeito, tá certo? A primeira coisa é o seguinte: o ministério de Jonas foi durante o reinado do rei Roboão II. O que é que isso quer dizer, irmãos? Jonas era um homem de carne e osso como eu e você, e ele viveu num tempo na história. Ele viveu depois do rei Salomão, ele viveu um pouco depois de Elias e Eliseu, ele foi contemporâneo, ou seja, na época que Jonas era profeta em Israel, Israel estava dividido, o reino estava dividido, havia o reino de Judá e havia o reino de Israel. Então, foi na época dessa divisão que Jonas se levantou como um profeta de verdade, segundo o rei Roboão II.
nessa mesma época, havia outros profetas também lá em Israel. Havia o profeta Oséias, havia o profeta Amós, todos esses escreveram livros da Bíblia e estão lá. Então, só para que a gente entenda que Jonas não é um projeto de ficção da Bíblia, eu quero contextualizar ele num lugar, no mundo, no tempo, na história. Tudo bem, pessoal? Então, aqui diz o seguinte, aparece uma citação, e ela é importante para nós nessa noite, que é 2 Reis, no capítulo 14, 2 Reis 14. Lá diz assim, olha lá, está estabelecendo o período no tempo na história, que Jonas nasceu, viveu, que ele estava presente. Diz o seguinte, no 15º ano do reino de Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Lembra, Israel estava dividido, havia 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Israel. Então, rei de Judá começou a reinar em Samaria, né? Esse Amazias começou a reinar em Judá, em Samaria. Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Bom, esse rei é o que interessa para nós, para dar o lugar aonde Jonas estava vivendo. Se você for, já que você está no capítulo 14, se você for comigo para o versículo 25, aí vai aparecer a primeira citação do profeta Jonas nas Escrituras. Lá diz o seguinte, também esse restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, conforme, olha essa palavra agora, conforme a palavra do Senhor, esse rei conseguiu estender os termos de Israel, devolver os termos de Israel. Israel tinha perdido esses termos em guerra, mas esse rei voltou a estender os reinos de Israel conforme a palavra de alguém, a palavra do Senhor. Ele diz, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara pelo ministério do seu servo, devagar senão fica um pouquinho, pessoal, do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Refé. Então, aqui é a primeira citação bíblica que aparece esse sujeito, que mais tarde o grande peixe vai engolir ele, que vira essa grande história da Bíblia, ok? Então, Jonas nasceu, ele era de verdade, ele estava no reino de Israel, debaixo do domínio de Jeroboão. Ele já era um profeta respeitado, porque ele havia dado uma profecia para o rei, e a primeira citação que tem sobre Jonas é dizendo, o que ele falou, aconteceu. E Jonas, lembre bem, na época que eu falei que ele é depois de Elias, eu falei que ele é depois de Eliseu, então na época de Elias e Eliseu já haviam escolas de profetas. Então bastante provavelmente esse Jonas, ele passou por essa escola de profetas, e aliás, nessa primeira citação diz que ele era filho de quem? Filho de profeta. Diga, Jonas era filho de profeta. Então, irmãos, esse elemento que a gente vê aparecer o livro dele lá, o peixe comendo ele, esse cara foi real. Ele nasceu, ele teve um lugar, ele foi treinado por alguém, ele teve profecias que o povo de Israel viveu, ok? Está contextualizando melhor? Você já sabia dessas coisas, sim ou não? Isso, devagar, porque senão eu fico, né? Então, o profeta Jonas foi contemporâneo de Oséias e Amós, já falei. Agora, há algo muito interessante que eu e você... se você tiver com frio, você avisa que o diácono traz um paninho aí para você, viu? Que eu já mudei ali algumas pessoas de lugar. Então escute bem, para que eu e você nos contextualizemos com a Bíblia, é importante, porque mais alguém na Bíblia, muito importante, falou sobre Jonas, e eu quero que você veja. Vamos para Mateus capítulo 12, versículo 39, Mateus 12, 39. Irmãos, tem muita gente querendo invalidar as Escrituras. Mas o milagre, irmãos, é uma explosão de poder. Do sobrenatural invadindo o natural. Milagre é milagre, irmãos. Milagre é coisa grande que o homem não pode fazer. Amém? Então, se a ciência tentar explicar os milagres, ela vai esbarrar, ela vai ter problema, não vai conseguir.
Então vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 39. Aqui Jesus estava tendo um embate bíblico com alguns grupos religiosos da época dele. Os caras viram que Jesus abriu os olhos de cegos, Jesus fez paralíticos andar, Jesus havia transformado a água em vinho, Jesus tinha cuspido e com cuspe curou um homem cego de nascença, o que os homens não conseguiam fazer com muita reza, com muita oferta, com muito sacrifício, Jesus fez cuspindo. A cabeça dos caras não entendia Jesus, não conseguia entender. Eu acho que até o cego só deixou porque não viu o que era, né? Depois isso aqui contar, né? Aí esses caras chegaram para Jesus e pediram a Jesus: faz aí um milagre aí para nós. Faz um milagre aí para nós. E Jesus não gostou, irmãos, deles virem pedir um milagre. Sabe por quê, irmão? Porque quem não quer crer, não tem milagre que vai fazer o cara crer. Sabia disso? Você pode mostrar. Quem não quer ver, não vai ver. Lembra quando Jesus curou o cego de nascença? Vê lá na história do cego de nascença, quantas vezes eles fazem o cego contar a história, porque não quer acreditar. Por último, faz o cego amaldiçoar o Senhor. E o cego diz: rapaz, não vou fazer isso não, vocês estão chamando ele de pecador. Se ele é pecador, não sei. Eu sei que eu nasci cego e agora eu posso ver. Então quem quer crer, vai crer, irmãos, com milagre, sem milagre. Mas esses caras desafiaram Jesus a fazer um milagre. Mas a resposta de Jesus para ele, você vai ver agora. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, Jesus está fazendo uma citação do profeta Jonas. Jesus não disse: um sinal será dado, a historinha, a lenda, a parábola do profeta Jonas. Não, Jesus está falando de Jonas como alguém que ele acredita ter sido um profeta. E coincidentemente ele saiu da mesma região que Jesus. Uma vez os homens religiosos disseram: pode vir alguma coisa boa da Galileia, né? E Jonas veio de lá, do mesmo lugar que Jesus. Afinal de contas, no Velho Testamento, Jonas é uma figura de Cristo. Ok? Ele é um prenúncio do que ia acontecer com Cristo. Então, Jesus fala: não será dado senão o sinal do profeta Jonas. Jesus chamou Jonas de profeta. Versículo 40. Pois como Jonas esteve. Para Jesus, irmãos, o que aconteceu com Jonas no ventre do peixe foi verdade. Aconteceu. Jesus disse como ele esteve lá e Jesus acreditava nisso. Então não é uma historinha de criança, é um fato que o próprio Deus em carne validou. E é muito interessante, irmãos, ver os textos bíblicos do Velho Testamento que o Senhor validou. Para que você tenha até certeza de qual é a Bíblia que você está na mão. O livro de Jonas, para mim, está acreditado. Jesus mesmo já disse, está valendo. Jesus chamou Jonas de profeta e disse isso aqui: como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, aqui nessa versão diz, no ventre da baleia. Mas eu já peguei a palavra lá e pode ser traduzida por monstro marinho, baleia ou peixe imenso. E eu vou ficar com a primeira citação de Jonas, que é peixe imenso, um grande peixe, ok? Então, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem, Jesus falando de si mesmo, 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jonas, o que Jonas viveu é uma figura do que Jesus Cristo iria viver, ok? Versículo 41. Os ninivitas, ou seja, aqui é outra parte da história que Jesus também acredita, que Jonas esteve no barco, que Jonas esteve no ventre do peixe, que Jonas era um profeta, que Jonas depois do ventre do peixe foi jogado na areia e partiu para uma cidade chamada Nínive. Jesus acredita que Jonas foi lá, que Jonas pregou por 3 dias, que o povo de Nínive se converteu dos seus pecados, mudou de posição e que alcançaram a salvação. Jesus acreditava tanto nisso que ele registrou no 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem é maior do que Jonas. Ok, irmãos?
Pronto, então, o que eu quero lhe dizer é que nós vamos falar nessa noite de um cara de verdade. O que ele viveu era verdade, não é uma historinha para criança, pelo menos para nós cristãos, irmãos. Esse homem aparece nas escrituras, no livro de 2 Reis, aparece em Mateus e no próprio livro do profeta Jonas, tá certo? Então vamos lá. Agora eu quero que você entenda duas cidades. Eu quero que você entenda Nínive e eu quero que você entenda Tarsis, ok? Nínive, queridos irmãos, ela estava a partir da cidade de Jope, mais ou menos 930 quilômetros. Nínive estava de Jope, 930 quilômetros. No entanto, Tarsis estava de Jope, 4.000 quilômetros, para o lado oposto. Para o outro lado. Irmãos, se você pegar o mapa, é para o outro lado. Um é para um lado, o outro é para o outro lado. Não é nem assim, não. Dá para ir para mesmo? Não é. É outro lado. Um é perto da Espanha e o outro é diferente, é no Iraque. Então, Nínive era a capital da Síria, uma cidade pujante, guerreira, ok? Era uma cidade perversa, cruel e imoral. Ela hoje se localiza, é a atual Mossul, no Iraque. Foi uma das maiores e mais antigas cidades antigas, hoje é o atual Iraque. Para você ter uma ideia, havia ainda algumas ruínas dessa cidade, Nínive, em pé, até que aqueles doentes, aqueles cabas doidos lá, do terrorista, foram lá nas cidades e explodiram, passaram trator em cima, derrubaram as muralhas, o restinho de Nínive que tinha foi destruída tem uns 4, 5 anos, saiu em todos os jornais, porque eles estavam destruindo um sítio arqueológico, ainda da cidade de Nínive. Olha que coisa, não é interessante? Então, ela era chamada a cidade dos ladrões, porque os seus moradores invadiam e despojavam as outras regiões para se enriquecer. Israel, inclusive o profeta Jonas, odiava os assírios, que é lá na cidade de Nínive, e os consideravam uma grande ameaça para a sua própria sobrevivência. Israel sempre travava guerra com a Síria, tomava peia, era roubado, era escravizado, perdia as coisas. Então você acha que o povo de Israel amava a Síria? Sim ou não? Rapaz, eles queriam, era que a bagaceira lá, eles queriam o fim daquele povo, eles odiavam aquele povo. Você tem que entender que Israel, a existência de Nínive, dos assírios, colocava a existência do povo hebreu em perigo. Porque a toda hora eles queriam acabar com o povo de Israel. Você tem que entender esse cenário para você entender por que Jonas quis cair fora. Jonas não queria levar presentinho para quem era inimigo dele. E lembrando, irmãos, que o judeu demorou demais a entender que o chamado deles era para as nações. Porque quando Deus chamou Abraão, disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era só as famílias de Israel, era todas as famílias da terra. Mas por qualquer razão, os judeus entenderam que era todas as famílias da terra que fossem deles que tinham ido para outros lugares. Não sei por que eles entenderam isso. Eu não sei se eles ou nós, porque eu agora me descobri de descendência judaica, né? Já assil, né? Até Deus já para uma prima minha. Então, de qualquer forma, eu vou ficar como cristão mesmo, como bom cearense que sou. Ok, Nínive ficava distante 930 quilômetros de lá. Se Jonas tivesse optado de viajar de camelo, da onde ele estava, de Jope, para Nínive, ele viajaria durante umas 20 horas, como diz o bom cearense, na cacunda, né? No cucuruto de um animal. Se ele fosse a pé, duraria durante 180 horas, ou seja, 8 dias andando dia e noite sem parar nem para fazer xixi. Então o negócio ia ficar bem apertado. Agora, se ele fosse montado num cavalo, ele iria percorrer 20 horas em 3 dias de viagem durante o dia, e parando para dormir à noite, ele estaria lá. Então, 900 quilômetros montado num cavalo, 3 dias ele estaria lá e ia fazer a missão que Deus mandou. Nem precisava ir de barco, coisíssima nenhuma, ok? Tarsis ficava ao sudeste da atual Espanha,
mais ou menos 4.000 quilômetros de Israel. É um dos lugares mais distantes de Nínive, em direção oposta. Então, parece até brincadeira, né? Mas vamos lá. Vamos para o livro de Jonas, Jonas capítulo 1. A gente vai dar uma passadinha rápida pelo livro de Jonas, capítulo 1. A gente vai passar um pouquinho no 1, um pouquinho no 2, um pouquinho no 3 e vai finalizar com o 4. Mas vai ser rapidinho, porque eu quero que essa semana você mesmo tire um tempinho e dá uma lida e deixa Deus falar contigo sobre essa história de Jonas. Então, Jonas capítulo 1, versículo 1 diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo... Olha, irmãos, o livro começa muito abrupto, né? Veio a palavra do Senhor. Porque a gente agora entende que Jonas já era um profeta, filho de profeta, que ele já tinha intimidade com Deus, já ouvia Deus, já ouve palavras dele cumpridas para o rei Roboão. Então, agora a gente consegue entender, esse cara existiu, era um profeta, por isso o livro está começando tão rápido assim. Versículo 2. Sim, versículo 2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Irmãos, Deus estava incomodado com o pecado na cidade de Nínive. Deus disse: olha, eu tenho tolerado Nínive, mas acontece que o pecado está chegando até mim, e eu não aguento mais. E quando Deus, irmãos, entra no cenário para dizer que o pecado chegou numa medida muito alta, não é porque Deus está avisando que vai acabar com a gente, não. É porque Ele quer que a gente mude de posição para poder se salvar. Amém? Só que entenda, o pedido de Deus para Jonas soou muito errado. Porque Deus estava pedindo: Jonas, vai na casa do teu pior inimigo e diz para eles mudar de posição, porque eu quero que eles vivam e não morram. Só que quando Jonas ouviu isso, olha o que aconteceu no versículo 3. Porém, Jonas se levantou para fazer o quê? Para fazer o quê, irmãos? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Por isso aqui de manhã eu perguntei: qual é a tua? Nínive ou Tarsis? Qual é o lugar que você quer ir? Então preste atenção, Jonas se levantou para fugir da presença de Deus. Diga: Jonas quis fugir da presença de Deus. Sabe o que acontece, irmãos, com quem quer fugir da presença de Deus? Você vai ver agora, olha o que vai acontecer. Fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, diga: descendo. Eu quero que você perceba que o Espírito Santo escolhe bem as palavras, né? Jonas quis fugir da presença de Deus, e quem quer fugir da presença de Deus começa a descer. Aí a Bíblia fala: João, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, o lugar mais longe e para o lado contrário do que Deus queria. Ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e o que? Desceu de novo. Desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sabe, irmãos, que covardia, não é? Deus se revela para Jonas e diz: Jonas, eu tenho uma missão para você. Ele fala: Senhor, qual é a missão? A missão é Nínive. Você vai lá pregar para esse povo. Ele falou: então é Nínive? É, Nínive. Então o Senhor quer que eu vá para Nínive? É, Nínive. Ok. Tarsis. Fez exatamente o contrário, conhecendo a vontade de Deus. Sabe, irmãos, Jonas às vezes me lembra alguém que eu conheço. Às vezes a vontade de Deus está tão clara para mim, eu sei exatamente o que fazer sobre certas situações, mas às vezes eu sei ela com toda clareza e faço diferente, por causa das minhas preferências. E quando a gente, irmãos, dá um passo fora da vontade de Deus, a gente começa a descer na vida da gente, a gente começa a afundar, a gente começa a baixar, a gente começa a perder. Jonas, irmãos, estava fugindo da presença de Deus não porque não a conhecesse. Ele sabia onde Deus queria que ele estivesse. Ele sabia o que Deus esperava que ele fizesse. Mas ele deliberadamente queria fugir da presença de Deus. Irmãos, por capricho, diga capricho. Porque ele não queria que os ninivitas se convertessem. Não queria. Sabe, irmãos, o que é que nós estamos deixando de fazer que Deus quer, que vai promover a vida de pessoas? E a gente, porque vai promover a vida de pessoas, não quer fazer.
Se eu fizer isso aqui, fulano vai aparecer e eu não vou aparecer. Homem, faça, pelo amor de Deus, que é Deus que está mandando. Amém? Se a gente for fazer só por aparência, eu acho, irmãos, que não só sou eu que estou identificado com Jonas, não. Tem mais gente, irmãos, que conhece a vontade de Deus, mas deliberadamente está fazendo a sua própria vontade. Inclusive, irmãos, está indo para mais longe que pode da vontade de Deus. Agora, irmãos, eu não sei vocês, mas se eu sou Deus, e Jonas tem muita sorte, mas se eu sou Deus, eu já escolhi outro cara. Sim ou não? Vou perder tempo com o quê? Por que ser paciente com quem conhece a minha vontade, sabe o que é que eu quero e faz exatamente o contrário? Me explica. Só, irmãos, que Deus não desistiu de Jonas. Parece que Deus estava mandando uma mensagem para nós, e a Bíblia diz que o que foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Parece que Deus está dizendo, eu vou ainda insistir com você, eu vou te dar mais oportunidade, eu vou te dar mais chance. Agora, aprenda com Jonas. Quando Jonas decidiu ir para fora da vontade de Deus, a gente começou a ver as expressões e descendo, e descendo, e descendo. Então, irmãos, se você deliberadamente está dando as costas para Deus, e tem mais, viu? A Bíblia fala que Jonas pagou a sua passagem e embarcou no navio. Tem gente que para sair da presença de Deus não conta pipoca, ele não quer saber quanto é. A gente chama para ir para Campina Grande, não, pastor, eu estou apertado esse ano. Manda fazer o rema, não, pastor, esse ano o negócio está meio apertado. Agora, tem um negócio que tem nada a ver, o cara vai lá e paga do bolso dele, faz achando graça. Olha, irmãos, eu considero o rema de todo o meu coração. Eu não quero desprezar um conhecimento universitário, não. Eu não quero desprezar o conhecimento de um novo idioma, não. Mas eu considero o rema mais importante do que um diploma universitário e do que uma segunda língua. Porque o rema, irmãos, ele vai acrescentar coisa na minha vida que vai ajudar muita coisa aqui e vai ficar comigo para a eternidade. Vai ser Bíblia na veia, irmão. Uma vez um cara, vou orar para saber se Deus quer que eu faça o rema. Eu digo, meu amigo, se você orar e Deus disser, não faça o rema, eu corto meus 2 braços. Porque eu quero saber que Deus é esse que não quer que você aprenda a Bíblia. Eu queria ver Deus dizer, não faça o rema não. Como é que o cara vai deixar de estar de 8 às 10 da noite estudando Bíblia, 3 vezes por semana, durante 2 anos, e Deus vai dizer, não, saiba pouco. Como uma pessoa que eu conheço, muito meu amigo, não vou mais dizer o nome dele não, que eu acho que ele já mudou. O pastor Bando dava um livro do Kenneth Hagin para ele, lê isso aqui. Ele disse, vou ler nada. Pode levar esse livro, pode dar para outra pessoa. Ele disse, mas por que você não quer ler o livro? Ele disse, porque quanto mais eu souber, mais Deus vai cobrar de mim, então eu quero saber pouco. Acha que Deus cai nesses golpes. Entendeu? Mas Jonas, então, conhecendo essa vontade de Deus, toma essa atitude aí, e você vê que a vida dele vai ficando cada vez mais para baixo. Então diz assim, desceu para dentro dele, para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar. Sabe, queridos, aqui é o melhor que Jonas pôde registrar do que aconteceu. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o diabo, nosso inimigo, ele está ao nosso... Porque os anjos estão ao nosso derredor. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então, está nós, os anjos acampados ao nosso redor, e os demônios, irmãos, estão ao derredor, lá bem distante. E a Bíblia diz que os demônios, eles são como leões, que buscam a quem possam tragar. Diga, quem possa. Não é a quem ele quer, é a quem ele pode. Então, é só você viver de tal maneira que você não faça parte do cardápio de Satanás. Satanás, irmãos, ele não vai vir para cá dizer, deixa eu ver aqui quem é que está legal hoje. Essa tomou banho, esse está mais gordinho. Nós não vamos entrar no cardápio dele assim. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que aconteceu com Jonas, irmãos? É que ele deliberadamente estava dando as costas para a vontade de Deus. Você acha que tempestades não vão alcançar ele? Você está pensando que sair da vontade de Deus, tempestade não vai te alcançar? Ó, irmão, se tu dentro da vontade de Deus, tempestade se levanta. Só que é diferente.
É diferente. A tempestade se levantou na vida de Jonas e Jonas foi dormir, o sono dos culpados. Quando a tempestade veio na vida de Jesus, Jesus foi dormir o sono dos justos. Mas Jonas era tão irresponsável que foi dormir o sono dos culpados. Isso é para você entender que tempestade vai vir quando desobediência chega na sua vida. Então, diz aí, mas o Senhor mandou tal, 5. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas. Começou a ter prejuízo financeiro. O diabo não é assim? Rouba, mata e destrói. Começaram a jogar no mar as cargas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, o bonitão das tapioca, na minha versão aqui, descendo ao porão do navio, tendo se deitado, dormia profundo sono. Sabe, irmãos, se você cair na onda de deliberadamente andar na tua vontade, se afastar da vontade de Deus, você vai descer, vai descer, vai descer e vai morrer antes do tempo. Vai partir mais cedo. E avisado foi. Dormiu. E aí eu quero te mostrar uma coisa aqui bem interessante sobre isso que nós estamos vendo. Vocês vão me lembrar, nós estamos no versículo 5, tá bom? É só para me pegar aqui uma anotaçãozinha minha aqui. Olha lá. Jonas, quando se recusou fazer a vontade de Deus, só desceu. Desceu de Jerusalém para Jope, desceu de Jope para o navio, do navio desceu para o porão do navio, do porão do navio desceu para o mar, do mar foi para o ventre do peixe, do ventre do peixe desceu para as profundezas da morte. Fugir da vontade de Deus não é legal. Não é legal. Você quando se afasta deliberadamente, sabe, irmãos, eu posso deixar de fazer a vontade de Deus por falta de conhecimento dela, mas não era o caso de Jonas. Ele era deliberado, ele sabia qual era o trabalho e disse, faço não. Isso chama birra, mimimi com Deus. Servir esse povo, irmãos, a nossa igreja aqui é uma criancinha, já nasceu. Eu já vi gente ir embora daqui por mimimi. Por mimimi. Por querendo servir o povo. E eu entendo que Jonas odiava com todas as suas forças os ninivitas. Ao ponto dele querer ir para o lado contrário. Ele disse, eu não quero que Deus tenha pena desse povo não. Mas acontece que era a missão de Deus servir a um povo que ele não queria amar. Como hoje talvez seja a missão de Deus você servir um povo que seja duro de servir. Irmão Moisés, levar aquele povo no deserto, irmão, foi um trabalho pesado demais. Teve dia que Deus disse assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, eu faço de você uma nova nação, vou acabar com todo mundo. Aí Moisés, irmão, disse, faz não, Senhor, faz não, vamos ficar com esse povo. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era manso demais e virou uma figura do Cristo, aquele que se doa pelo perdão do povo. Só que Jonas aqui era o contrário, ele queria ir lá se ele fosse para soltar raios e trovão, ele não queria ir para servir o povo não. Se você prestar atenção nessa questão da descida, você vê que a descida de Jonas, obrigado Mariana, a descida de Jonas foi gradual, desceu, e do mesmo jeito, irmãos, aqui não quer fazer a vontade de Deus, gradualmente vai descendo de um ponto ruim para outro ponto pior, de um ponto ruim para outro ponto pior, aí chega um ponto que pronto, aí ele morreu mesmo. Aí, estamos lá no 5, né? O que é que aconteceu? Então temeram os marinheiros, já foi, 6. O mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens, dormioco? Sabe, irmãos, o mestre do navio aqui está para Jonas, como o Espírito Santo está para nós. De vez em quando o Espírito Santo vem em nós, chuta o nosso travesseiro e diz, ei Rose, ei Elaine, ei André, você está fazendo o quê? O que é que tu acha que tu está fazendo, cara? Que atitude é essa que tu está tomando?
com o teu emprego, com o teu trabalho, com a tua igreja, com o teu noivo, com a tua noiva, com o teu marido, com o teu... Ei! O Espírito Santo vai lá e dá um chute no travesseiro da gente. Ei, dormioco! E sabe o que é que eu me lembro, irmãos? Eu me lembro de um versículo que nós temos na Nova Aliança. O Senhor diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de dentre os mortos, e Cristo Jesus te esclarecerá. Sabe, irmãos, esse versículo está para nós hoje. Hoje tem muito crente Jonas na igreja, dormindo na luz. E de vez em quando o Espírito Santo vai lá, chuta e diz: ei, dorminhoco, acorda, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de dentre os mortos. Já não basta, irmãos, acordar. É importante despertar. Só acordar não basta, irmãos. Você pode, como um grande profeta de Deus, que viveu grandes profecias, que tem uma história linda do passado, se acabar no porão do navio por desobediência. Jonas poderia dizer: Senhor, é férias, ó. Lembra lá no reinado de Roboão, quem foi o bichão que profetizou lá? Teu passado, irmãos, não vai te sustentar se você andar em desobediência. Teu tempo de serviço no passado não vai te sustentar se você andar em desobediência. É preciso viver o hoje. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. A vitória de ontem foi top, irmão, mas você vai ter que viver hoje. Hoje. Por isso é que a Bíblia diz: não esmorece não, para não perder o teu galardão, que você conquistou com tanto sacrifício. Jonas teve um passado glorioso, mas por causa de um passado glorioso estava espírito do gago, sai no nome de Jesus. Estava comprometendo o presente e o futuro dele, irmãos, por causa de um passado glorioso. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, ó dormioco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa sobreveio este mal. Lançando sortes, a sorte caiu sobre... Irmãos, por que eles lançavam sorte? Para conhecer a vontade de Deus. Porque naquela época eles não tinham o Espírito Santo. Hoje a gente não precisa estar botando lançar sorte, não. Hoje a gente pode orar, ler a Bíblia e Deus vai falar conosco, amém? Mas nessa época eles não tinham, era assim. Então a sorte apontou que a culpa daquilo era de Jonas, não deu outra. Versículo 8. Então eles disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Por causa de quê, né? Quem? Por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo é o teu? Irmãos, esse povo agora que descobriram que Jonas era o culpado de tudo aquilo, encheram Jonas de perguntas. Aí vem o 9. E ele lhe disse: sou hebreu, temo ao Senhor. Imagine se ele não temesse, né? Temo ao Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Irmãos, é claro que o versículo 9, ele está tão grande que ele não cabe aqui. Por que a gente sabe que o versículo 9 está tão grande que ele não cabe aqui? Por causa do versículo 10. Por causa do versículo 10, a gente sabe que isso aqui... Jonas foi naquele barco e pregou para todos eles. E em meio à tempestade, em meio àquela chuva e aquele vento, aquele mar agitado, eles colaram na pregação de Jonas. E Jonas agora, mesmo vivendo no erro, vai ministrar ao coração deles. Fala para eles a verdade, prega a verdade para eles. No versículo 10 então diz: então estes homens se encheram de grande temor, irmãos, porque agora eles entenderam qual era o Deus de Jonas, o Deus que fez Roboão ser vencedor, o Deus que estava levando ele agora para uma grande missão, um Deus que criou todas as coisas. Então eles temeram, pois esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizestes isso? Ter um Deus tão grande, por que você fez isso, né? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E no 9 não está dizendo que ele declarou, não é? Porque o 9 só tem um pedacinho da mensagem. Então Jonas contou tudo, mas contou tudo mesmo. Contou seu tempo glorioso, contou o Deus poderoso, contou como Deus abriu o mar para a nação dele passar, contou sobre as coisas de Elias, contou sobre as coisas de Eliseu, e disse: agora Deus me deu uma missão, mas eu não estou muito afim de fazer não. E os homens disseram: cara, mas por que tu desobedeceu teu Deus? Agora
Jonas pregou, o povo estava crendo, o povo foi abençoado, o povo agora estava mudando o seu destino, mas Jonas estava com um destino ruim. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem uma mensagem que alcança a vida das pessoas, mas a nossa própria vida não está sendo alcançada. E Deus quer que a mensagem que você leve ao mundo alcance a vida das pessoas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quantos sabem que essa tempestade não era daqueles marinheiros? Aquela tempestade era de Jonas. Só que às vezes, irmãos, tempestades se levantam nas nossas vidas, que são por culpa de outras pessoas. Às vezes, irmãos, isso é uma especulação, isso no Ceará não tem disso não, não tem disso não, não tem disso não. Mas às vezes, irmãos, o marido compra no cartão de crédito da mulher e lá vem tempestade para a vida daquela mulher por causa de uma coisa que não teve freio da parte do marido. Às vezes é o contrário, a mulher pega o cartão de crédito do marido e estoura o limite do cartão e lá vem tempestade por causa da vida da mulher. E às vezes, irmãos, tempestades alcançam nossas vidas, que a gente não tem nada a ver com elas. E sabe como é, irmãos, que às vezes a gente vai ter que se livrar dessas tempestades saindo de perto dessas pessoas. Irmãos, a gente tem um momento que a gente tem para abraçar e tem um momento que a Bíblia diz para deixar de abraçar. Então há coisas, há momentos, há circunstâncias que às vezes, irmãos, é mais prudente se afastar um pouco. Amém? E essas tempestades, irmãos, você tem que ter cuidado para que as tuas tempestades não alcancem a vida de outras pessoas. Não chegue na vida de outras pessoas. Já basta, irmãos, que tempestade para se levantar na nossa vida, não precisa a gente andar errado não, porque Jesus estava andando certo e se levantou uma tempestade. Agora, se você está certo e se levanta uma tempestade, imagine você errado, que moral você tem para fazer alguma coisa. Jesus, irmãos, andando certo, quando a tempestade se levantou, ele tinha moral para dizer: ei, tempestade, que conversa essa pode parar agora. E você sabe o que aconteceu, a tempestade parou. E quando a tempestade se levantou, Jesus, dentro da vontade de Deus, ele foi dormir, não foi não? Jonas também foi dormir, igualzinho, mas de modo irresponsável, porque não tinha moral para fazer a tempestade parar. Não é assim? Vocês estão vendo, né? 11. Os homens disseram: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Versículo 12, e ele lhes disse, olha a saída de Jonas para o fim da tempestade: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Aí ele diz, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Irmão, quando você fica fora da vontade de Deus, tempestade vai vir para a sua vida, mas para muita gente que está perto de você. E Jonas pelo menos foi honesto: pessoal, vocês têm que sair de perto de mim, porque se vocês estiverem colados em mim, vai ser ruim o negócio. Irmãos, Jonas pode ter sido tudo, só não foi medroso. Ele mandou os homens jogar ele no mar. Entretanto, depois que os homens ouviram ele pregar sobre Deus e tudo que Jonas tinha feito em Deus, entretanto os homens remaram para voltar o navio à terra, ou seja, queria botar ele lá para ele cumprir a missão dele, mas não podia, porquanto o mar ia cada vez mais embravecendo contra eles. Versículo 14, então, os homens que não conheciam ao Senhor, ouviram a pregação de Jonas e ficaram tudo crente. Olha o que aconteceu. Então clamaram ao Senhor e disseram. Jonas pregou tão bem que os caras se converteram. Jonas alcançou o pessoal do barco. Deus agora ia fazer diferença na vida do pessoal do barco, só não estava fazendo diferença na vida de Jonas. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue desse inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Versículo 15, levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Sabe, irmãos, aqui é uma figura do Cristo. Jesus, irmãos, ele é a salvação do mundo em perigo. O mundo está em perigo, a tempestade no mundo, e Jesus é a salvação do mundo. E para salvar o mundo era necessário jogar Jesus na morte. E além de Jesus ser jogado na morte, que é ser jogado no mar, ele ainda deveria ser tragado até as partes mais inferiores da terra. Então Jonas é a figura
da salvação do mundo em Cristo. Amém? Então era necessário que um profeta de Deus morresse, fosse lançado nas águas, fosse até as profundezas das águas para salvar a humanidade. E Jonas foi essa figura. E levaram a Jonas e o lançaram no mar, e o mar cessou sua fúria, versículo 16. Temeram, pois, estes homens ao Senhor. A vida deles mudou, pessoal. A vida dos homens mudaram. Eles agora temiam ao Senhor. Temeram ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Rapaz, virou uma igreja, virou um negócio maravilhoso lá, não é? E aqui é a igreja dos gentios, porque Israel não quis, né? Israel estava lá, Jonas estava lá, e ali era um navio de gente de todas as nações, não é? Então aqui nasce a igreja dos gentios. Mas vamos lá, isso é uma figura. Versículo 17: preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esse esteve por 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, chegamos em Jonas no capítulo 2, eu quero que você vá para lá, vai ser muito rápido agora. Jonas capítulo 2, orou, pois, Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Irmãos, essa oração é linda, é a oração que representa o que Jesus orou no ventre da terra, para ser ressuscitado pelo Pai. Versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviu a minha voz. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Vamos para o capítulo 3, versículo 1. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, sabe, irmãos, Jonas precisava se converter já sendo crente. Quantas vezes a gente que já conhece o Senhor, precisa estar se convertendo? A gente conhece a vontade de Deus, deliberadamente se afasta dela, mas o Senhor manda a palavra para a gente se arrepender. Quando a gente se arrepende, irmãos, e volta para o propósito, Deus não tinha uma missão nova, Deus tinha a mesma missão para Jonas. A missão não mudou, Jonas tinha que mudar, mas a missão era a mesma. E por causa disso, irmãos, eu ainda continuo pastor. Eu pensei um dia que o meu pecado tinha feito o Senhor desistir de mim, mas o Senhor não desistiu do meu ministério. Então ele diz, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Versículo 3, levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Dessa vez ele fez o que Deus queria, mesmo não sendo o que ele queria. Ora, Nínive era uma cidade muito grande e de 3 dias de caminhada. Versículo 10, vai lá para o 10. E Deus viu as obras deles, que eles se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que anunciou-lhes fazer. Vamos para Jonas capítulo 4, versículo 1. Jonas 4, 1. Mesmo quando a gente faz, irmãos, o que a gente não quer fazer, mas sendo a vontade de Deus, mesmo assim, a obra de nossas mãos vai prosperar, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Então, Jonas capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou extremamente Jonas, e ele ficou com raiva. Lembra? Jonas queria ir para Nínive pregar, mas na condição do povo não se converter para poder sofrer juízo divino. Só que quando ele chegou lá, o povo se converteu. Aí Jonas ficou como? Chateado. Porque ele queria que o povo não se convertesse, mas o contrário dele, o povo se quebrantou. Sabe, irmãos, às vezes tem gente servindo ao povo, mas não gosta do povo, não. Não gosta do povo, e você tem que gostar do que Deus gosta. Jonas era o tipo do cara que ele estava servindo a Deus, mas não gostava do que Deus gostava. Irmão, você tem que gostar de gente, você tem que gostar de igreja, você tem que gostar de Bíblia, você tem que gostar de oração, você tem que gostar de culto, tem que gostar de ler, você tem que gostar do que Deus gosta, gostar das nações, gostar de gente, gostar da liderança. Só que Jonas era aquele servo birrento, que ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse, no lugar que Deus queria que ele estivesse, mas aquele cara que rabugento, zangado, porque agora o povo, a igreja está crescendo, está vendo aí? Aí, está crescendo a igreja, o louvor está ficando melhor, o diaconato está ficando melhor. Isso, como é que pode? É igual quem vai fazer um exame, aí não dá nada, aí diz, como é que pode? Não deu nada, e eu com essa dor, como é que pode? Ele está decepcionado, ele queria que desse o quê? Uma metástase e ele ia ficar feliz? Tem gente que eu não entendo, Jonas é um desses caras. Então diz lá, mas isso desagradou a Jonas, versículo 2, orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Pois isso é que me preveni.
fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és um Deus, ó a raiva dele, porque tu és um Deus compassivo, porque tu és um Deus misericordioso, porque tu és um Deus longânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Mal sabe que a qualidade de Deus, que ele estava com raiva, era a qualidade de Deus, que Deus mais estava usando para abençoar a vida dele. Não é absurdo? Então, peço-te, pois, ao Senhor, olha como ele estava zangado, peço-te, pois, ao Senhor, que tire minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Tem gente, irmão, que está tão com raiva do que Deus faz, que ele prefere morrer do que viver. Então vamos encerrar aqui, versículo 10 e 11, disse o Senhor, tivestes tu compaixão da aboboreira, que é outro milagre que você durante a semana vai ler o livro e vai ver, é uma árvore que Deus fez ela crescer milagrosamente num dia, e fez ela morrer milagrosamente no outro, para fazer sombra para Jonas. Aí ele disse, tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, numa noite cresceu, e numa noite pereceu. Versículo 11, e não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Sabe, irmãos, Jonas é o tipo do cara que a gente tem que espiritualmente manter distância. É aquele cara que é birrento para obedecer a Deus, quando obedece fica com raiva dos bons resultados, e Deus encerra o livro corrigindo esse tipo de comportamento. Então, irmãos, a minha ministração nessa noite, leia o livro de Jonas essa semana e veja quanto de Jonas está dentro de você, está dentro de mim. Veja o quanto de Jonas a gente precisa pegar e jogar no mar, se livrar dele, tirar ele da vida da gente. Esse tipo de comportamento passou para o Novo Testamento. Os discípulos viviam disputando quem era o maior. E um belo dia, Jesus mandou os discípulos de 2 em 2. Olha essa, Ulisses. Mandou os discípulos de 2 em 2 fazendo milagres. Aí João e Tiago iam num determinado lugar, e quando eles chegaram num canto, tinha um cara fazendo milagres em nome de Jesus. O cara expulsando demônio em nome de Jesus. Aí, eles não perderam tempo. Foram lá e proibiram o cara. Quando voltaram, ainda chegaram para Jesus dizendo, Jesus, a gente viu um cara que em teu nome estava expulsando demônio. A gente chegou lá e pode parar, acabar com esse negócio aí. Jesus, como é, mas? Foi, nós mandamos. Ele não vem para os cultos aqui, não fez nenhum rema. Eu não vejo ele na igreja. Ele nem congrega com a gente, mandando parar. Jesus, cara, pelo amor de Deus, era em meu nome. Ele disse, rapaz, quem comigo não ajunta, espalha. Se ele estava fazendo em meu nome, deixa o cara fazer. Que time vocês estão jogando? E tem gente, irmão, só quer ver a obra crescer só na mão dele. Se crescer na mão dos outros, ele acha que não é para fazer. É o espírito de Jonas, irmãos, que às vezes vem bater aqui dentro da igreja. Eu sei que Jonas é uma boa referência bíblica, mas eu sei que ele também tem muita coisa para a gente se livrar do comportamento dele. Amém? Então, irmão, que Deus nos abençoe. Essa é a mensagem para você. E eu sei que Deus não disse tudo não. Vai ler, estuda em casa, 4 páginas e deixa Deus te abençoar. Eu queria, mais uma vez, falar aqui do Charlon, nosso amado Charlon. Ele é diretor aqui dessa casa. Ele é um membro da diretoria dessa igreja, um conselheiro dessa igreja, mora em outra cidade, faz um esforço enorme, está com a gente o mais que pode, mora em outra cidade, trabalha em outra cidade, tem comércio em outra cidade, ele e a esposa, mas congregam conosco, colocaram o coração aqui, plantaram o coração aqui, e independente dessa distância, a gente ama você, Charlon, a gente ama a sua família, e aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Meu querido, meus parabéns a você. Maiara também está fazendo aniversário, né? A casa de Chloe me contou. Certo? Eu não sei se é 15 ou 16, né? A gente não sabe, mas eu quero que você se sinta também parabenizada, viu? A gente ama a tua vida e a gente vai orar por você. Eu quero que você fique até aí mesmo, tá certo? Pra gente não... Tem mais alguém, irmãos, fazendo aniversário? Casamento, novo nascimento, inauguração de mesa, pintura nova de casa. Eu quero é orar, Aleluia, aleluia. Todo mundo sarado e curado, irmãos.
Eu vou fazer uma oração, irmãos. Ontem eu recebi uma ligação, eu acho até que o rapaz... você me permite passar um pouquinho do horário? Permite? Só um pouquinho, bem pouquinho. 5 minutos. Ontem eu recebi uma ligação, bem na hora do almoço. Dona Marina estava lá. Dona Marina, muito obrigado, viu? Isso é benção. Um rapaz começou a contar uma história. Eu achei até, irmão, eu ouvi respeitosamente, eu acho até que ele está confuso. Eu acho que não foi eu. Ele disse que assistiu uma aula minha do Rema, uma aula demonstrativa. E aquela aula chegou num momento na vida dele que eles estavam enfrentando um câncer da esposa e foi um momento bem doído na vida dele. Mas aquelas palavras fez com que ele tivesse tão curioso que levou ele para a sala de aula do Rema. E ele foi fazer o Rema. O que é que aconteceu? À medida que ele fez o Rema, a mulher dele fez o tratamento e ele somou ao tratamento as confissões de fé, a palavra de Deus. O que aconteceu, irmão? É que a mulher dele hoje está livre. Quando começou isso, ela já estava com uma sentença de morte, irmãos, aquilo que as pessoas chamam de desenganados. Já não havia mais nada, eles estavam fazendo, porque a ciência vai sempre fazer, mas já não tinha mais jeito. E ela está viva hoje, e está bem, e eles estão bem. Então, irmãos, às vezes a gente está aqui dando uma aula demonstrativa, uma pregação, e tem gente em casa, irmãos, misturando com fé. Então a gente precisa, irmãos, orar e liberar fé para quem está nos assistindo também. Eu nem sabia desse rapaz, eu nem sabia da vida dele. Ontem no meu horário de almoço ele passou quase 1 hora comigo no telefone, falando que ele precisava me agradecer. E eu estou com muita vergonha, porque eu acho que não foi eu, não é? Mas tudo bem. De qualquer forma, a história foi muito poderosa e tendo sido eu pregador ou não importa. Importa o que Deus fez quando alguém misturou fé com a palavra. Amém? Então eu quero que, se você está em casa e você está misturando fé com tudo que você está ouvindo, o Senhor pode te sarar, pode te consolar, pode te levantar. Então, Pai, no nome de Jesus, nós oramos por todos esses que aí do outro lado, Senhor, ou até mesmo aqui, estão acompanhando essa transmissão, acompanhando esse culto. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos saúde enchendo o corpo dessas pessoas. Saúde, Pai, do alto da cabeça, como o Senhor faz as coisas de cima para baixo, do alto da cabeça até a sola do pé. Nós dizemos: corpo, seja sarado, seja alinhado com a vontade de Deus que está no céu, e a vontade de Deus é cura para esse corpo, no nome de Jesus. Pai, nós oramos também para aquele que nessa noite está ouvindo essa mensagem e está arrependido dos seus pecados, mesmo que já seja teu filho e que deliberadamente tenha navegado para Tarsis, longe da tua vontade, que nessa noite, Pai, ele entenda que você é longânimo para trazer ele de volta, para fazer ele se converter, Senhor, e para colocar ele na chamada original que você tem para a vida dele. Pai, se ele ainda não te conhece como Salvador, que nessa noite ele receba você como Senhor e Salvador de sua vida, clamando ao nome de Jesus, dizendo: Jesus, me perdoe dos meus pecados e eu te recebo como Senhor da minha vida. E creio que Deus, o Pai Todo-Poderoso, ressuscitou Jesus de dentre os mortos. Pronto, irmãos, essa é a mensagem. Se você em casa quiser se comunicar, manda uma mensagem no privado, a gente vai conversar e vai te ajudar cada vez mais. Lembrando, nosso culto é dia de terça-feira às 20 horas e dia de domingo às 18 horas. Nós vamos manter o culto de domingo às 10 da manhã até o segundo domingo de agosto. No segundo domingo de agosto em diante, nós vamos parar com os cultos de domingo pela manhã e só vamos manter os cultos das 18 horas. Voltamos então nos domingos, no mês de agosto, no terceiro domingo de agosto, apenas um culto no domingo à noite, porque agora já fomos liberados a reunir mais pessoas no mesmo lugar. Estamos na Padre Guerra, número 1437. Então, irmãos, muito obrigado por essa vinda, que a semana seja poderosa, poderosa mesmo. Vamos orar pela Maiara. Pai, no nome de Jesus, te damos graça pela vida da Maiara. Obrigado, Senhor, e nós declaramos um ano diferente, um ano abençoado, um ano poderoso, como ela ainda não havia experimentado. Nós abençoamos a vida dela e a sua família, bem como Charlon, Natiele e sua filha linda, Pai querido. No nome de Jesus, nós declaramos a esses aniversariantes um ano cheio da tua graça e do teu poder, no nome de Jesus, amém. Então, parabéns, querida, parabéns, né?
Parabéns pra você. Valeu, Charlon, valeu, Mayara. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É crente, é crente, é crente, é crente, é crente, que ora, que ora, que ora e ora e ora pra Jesus. Parabéns pra você, pra alegria das almas e pra menina Mayara. Uma salva de palmas. Irmãos, acolhei com mansidão a palavra em nós enxertada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas, e sejamos abençoados pela prática da palavra. Boa semana no nome de Jesus. Deus abençoe.